Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receitinha nova de broinhas de Natal, desta vez feitas com batata doce, mas também podem usar a batata normal. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Eu tenho aqui 500 gramas de batata doce cozida e escorrida. Neste caso também podem usar a batata normal, usam a mesma quantidade. 600 gramas de farinha de trigo com fermento, desta vez eu estou a usar farinha de trigo com fermento, 80 gramas de manteiga derretida no micro-ondas, basta deixar amolecer, 3 ovos inteiros, um pacotinho de 250 gramas de fruta cristalizada que eu já cortei em pequeninos pedaços, sumo e raspa de uma laranja, a minha laranja deu uma média de 100 ml de sumo. Não coloquem mais quantidade, porque depois as broinhas poderão já não ficar da mesma forma. Um pacotinho de 100 gramas de sultanas ou uvas passa, 250 gramas de açúcar e aqui tenho, apesar da minha farinha já ter fermento, eu gosto sempre de adicionar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Vamos agora à nossa receita. Vamos começar por colocar a nossa batata numa taça. Eu vou esmagar a minha com a varinha mágica. Eu gosto que ela fique bem passadinha. Passam assim a varinha até formar um creme, porque se passarem só o esmagador vai ficar sempre alguns grumos. E assim fica muito mais macia a nossa batata. Eu nesta minha receita estou a usar esta marca de farinha. É uma farinha que eu gosto muito de usar neste tipo de broinha, porque esta farinha deixa as nossas broinhas super fofinhas e como eu vos tinha dito anteriormente, esta farinha já contém fermento, mas mesmo assim gosto sempre de adicionar um pouquinho de fermento. Caso não tenham possibilidade de usar este tipo de farinha, podem usar uma farinha normal com fermento ou então, se usarem sem fermento, vão ter que sempre adicionar mais fermento à massa, porque é como eu vos disse, esta farinha já contém fermento. Adicionamos então a farinha, a manteiga. Eu vou adicionar todos os ingredientes, os 3 ovos, a raspa da laranja, o sumo, como eu disse, é sumo de uma laranja, mas usem, se as vossas laranjas tiverem mais sumo, usem só 100 ml. Eu as frutas cristalizadas vou deixar para o fim e adicionamos o açúcar. Falta aqui o fermento em pó e agora vamos envolver tudo. Eu vou começar a amassar com uma colher de pau, mas depois vou colocar a mão. Eu gosto de amassar este tipo de massa à mão. Para este tipo de broinha nunca se pode adicionar líquidos a mais, porque aí poderá as nossas broinhas já não ficarem com a mesma consistência. E textura assim mais fofinhas. Esta massa também se amassa muito bem. Fica uma massa assim bem fofinha. E é uma receita que se faz também muito rápido, porque é feita na hora e levada ao forno, não há necessidade de levedar. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 200 graus, com as duas resistências ligadas. Já podemos adicionar as frutas cristalizadas. Eu, neste caso, estou a usar frutas cristalizadas e sultanas. Se preferirem usar só frutos secos, também o podem fazer. Isto aqui vai dependendo sempre do gosto de cada um. Eu nem vou adicionar mais frutos. Acho que já é suficiente. Aqui usam a quantidade ao vosso gosto. Já com o nosso forno a aquecer, tenho aqui agora o tabuleiro do forno, que já coloquei aqui uma folha de papel vegetal
que vou polvilhar com farinha. E tenho aqui mais farinha que é para moldarmos as nossas broas. Colocamos um pouquinho numa taça. Eu gosto de usar este processo, que acho que é muito prático. Agora a quantidade faz é ao vosso gosto. Eu coloco assim com a ajuda de 2 colheres, vou rodando na farinha. Também podem fazer este processo à mão. E agora fazem-lo o formato que vocês desejarem. Estas ficam assim, vou fazer algumas sobre o comprido e outras mais redondinhas. Vamos sempre adicionando alguma farinha. Isto também depende se vocês gostam delas maiores ou mais pequenas. Elas depois, lembrem-se que elas vão crescer. Se rodarmos assim, como podem ver, elas ficam mais redondinhas. Se as quiserem mais compridas, também as podem alongar com a vossa própria mão. Estas broinhas, como podem ver, são tão práticas e tão fáceis de fazer e sabem sempre tão bem. E a gente num bocadinho faz uma grande quantidade. Esta massa até assim com as colheres nota-se que está super fofinha, maravilhosa. Aqui estão todas as minhas broinhas já moldadas. Como podem ver, deu uma quantidade bem generosa. Tenho aqui 30 broinhas prontinhas a levar ao forno, pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Mas depois eu digo-vos melhor o tempo que as deixei lá. Deixamos então ficar bem cozidinhas, tanto douradinhas por cima e por baixo, e depois retiramos. Aqui estão as minhas broinhas ao fim de 30 minutos. Eu deixei-as apenas 30 minutos no meu forno. Elas cresceram bastante e agora já começaram a baixar um pouquinho. Como podem ver, já estão assim com uma cor douradinha, tanto por baixo como por cima. É sinal que já estão bem cozidas. Quando elas começam também a baixar um pouco, é sinal que já estão cozidas. Já não há necessidade de estar mais tempo no forno. Agora acabei por colocar as restantes e deixei já o forno só programado para 30 minutos. Como podem ver, estão maravilhosas. Elas algumas colaram-se umas às outras porque elas cresceram mesmo bastante. Estão super fofinhas, mesmo muito fofinhas. Vou retirá-las agora para um prato. Depois vou abrir uma para vocês verem como elas estão. Está aqui um cheirinho maravilhoso na minha cozinha. Está mesmo muito bom. Vou agora então retirar. Aqui está. Vou retirar já para um prato assim que lembre esta quadra natalícia. Aqui neste prato acabam por estar só o primeiro tabuleiro, ainda tenho as restantes no meu forno. E vou agora aqui abrir uma para vocês verem como ela está super fofinha, está maravilhosa, ainda estão quentinhas. Eu gosto tanto delas quentinhas como já frias. Estas broas mantêm-se assim bem fofinhas durante vários dias. E eu nesta receita tentei reduzir um pouquinho a manteiga, adicionando um pouco do sumo da laranja. Assim também ficam umas broas menos calóricas e como já contém a batata, estas broas vão se manter fofinhas na mesma porque a batata também mantém nossas broas bem fofinhas. Como podem ver, estão maravilhosas, estão super apetitosas. É uma ótima receita agora para esta época que estamos a passar, tanto agora no outono ou mesmo na quadra natalícia. É uma receita que fica sempre bem em qualquer mesa. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscrevam o nosso canal, visitem as nossas redes sociais, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares. Deixem um like. Beijinhos, até à próxima.